Kratos contra Sun Wukong, dois dos deuses mais poderosos que existem, e finalmente eles vão se enfrentar. Mas quem sairá por cima no fim? Será que será uma disputa acirrada? Vamos descobrir. Nascido em Esparta, Kratos é um semideus filho de Zeus e já foi um soldado e general espartano. Ele trabalhou sob o comando de Ares, servindo ao deus da guerra, até que acidentalmente matou sua esposa e filha sob as ordens de Ares. O fantasma de Esparta renunciou ao seu serviço ao deus da guerra, eventualmente matando-o e ascendendo à verdadeira divindade, tornando-se o novo deus da guerra. E a partir daí, Kratos continuou seu caminho de deicídio, buscando vingança contra seu pai Zeus e todos os deuses do Olimpo que o traíram. Depois de cumprir sua vingança, Kratos foi para Noruega, no mundo dos deuses nórdicos, e é claro, a guerra e as lutas o seguiram até lá também. Agora, Kratos não é só um grande personagem, é também um absoluto. Monstro, ele é incrivelmente poderoso e existe uma diferença entre o Kratos do gameplay e o Kratos da história. No gameplay já vimos Kratos com dificuldade para levantar pedras. Ele se machuca com espadas, flechas ou guerreiros esqueleto aleatórios. Às vezes ele nem consegue abrir certos baús. Mesmo quando ele está literalmente matando deuses, não parece necessariamente algo tão impactante. Especialmente quando você compara com algumas coisas que acontecem no universo Marvel, mas é por isso que você precisa entender a história do Kratos, no universo de God of War. Porque é assim que você vai perceber o verdadeiro monstro que o Kratos realmente é. Deixa eu explicar na cosmologia de God of War aqui rapidinho, porque basicamente existem 3 grupos de poder que você precisa conhecer: primordiais, titãs e deuses. No começo, antes de qualquer coisa existir, havia os primordiais. Esses seres travaram guerras entre si antes mesmo do conceito de tempo existir. E dessa guerra surgiu a Terra. E não só a Terra, mas o universo inteiro. Quero dizer, eles estavam trocando socos e literalmente criando o Big Bang. Isso é insano, e o mais louco ainda, Kratos matou alguns deles. Como Gaia, a Mãe Terra, o primeiro ser a existir. Kratos matou ela. Thanatos, a personificação primordial da morte. E responsável por ajudar a criar o universo, Kratos matou ele, o próprio conceito de morte, e Kratos matou ele. Em seguida vem os titãs, descendentes dos primordiais, como Cronos, rei dos titãs. 16 mil pés de altura, 7 milhões de toneladas. E quando esse titã tentou esmagar Kratos com seus dedos, bem, Kratos conseguiu resistir e empurrá-lo de volta. Isso é como segurar milhões de toneladas, bilhões de toneladas de força. É uma demonstração totalmente insana. Cronos teve as mesmas lutas que abalaram o universo contra os primordiais. Mas ele não foi capaz de lutar e matar Kratos. Kratos fez de novo. Desta vez ele estava lutando contra Atlas, um titã que é quase tão forte quanto Cronos. E tem a tarefa de segurar o céu em seus ombros. Atlas tentou esmagar Kratos assim como Cronos fez, mas Kratos conseguiu resistir e empurrá-lo de volta, assim como fez com Cronos. Espera, deixa eu garantir que você entenda isso. Atlas é o titã mais forte em God of War. Foi necessário o poder tanto de Hades quanto de Poseidon para detê-lo. Ele podia segurar todo o cosmos em seus ombros e impedir que ele caísse e colapsasse. E em God of War, o céu e todo o cosmos já foram confirmados algumas vezes como sendo literalmente infinitos e ilimitados. Atlas está fazendo o mesmo feito que, por exemplo, quando o Superman segurou um livro de páginas infinitas ou quando Hércules segurou o céu literal, simplesmente sustentando o infinito. Mesmo assim, ele não conseguiu esmagar Kratos, e Kratos ainda é só uma fração do tamanho dele. Depois, às vezes em que Kratos lutou contra deuses, e especificamente alguns deuses nórdicos bem poderosos como Thor. Thor é tão forte e tão poderoso que sua batalha com Jormungandr estilhaçou a árvore Yggdrasil, e é assim que fica quando uma árvore é estilhaçada.
mas Yggdrasil é muito mais do que apenas uma árvore. É uma construção que transcende o espaço e o tempo e sustenta toda a criação com sua existência, abrigando os universos infinitos que existem dentro da mitologia nórdica. Thor despedaçou essa verdade com sua luta contra Jormungandr e enviou Jormungandr de volta no tempo com um soco, para antes mesmo de seu próprio nascimento. Esse é o cara contra quem Kratos lutou, e é o cara que Kratos conseguiu derrotar e superar no final do jogo. E não só isso, mas derrotando deuses como Hades, arrancando a alma de Hades, derrotando Baldur, um cara que pode nocautear a serpente do mundo com apenas 3 socos e derrotar até mesmo Zeus e Odin, enfrentando literalmente seres de nível universal e deuses supremos sozinho, ele realmente é o matador de deuses supremo. Sun Wukong nasceu de uma pedra mágica formada pelo próprio caos, e depois de entrar no mundo, viveu na Montanha das Flores e Frutas com outros macacos, sendo eventualmente proclamado o governante e coroado como Rei Macaco. No entanto, Sun Wukong não ficou satisfeito com isso, e ainda temia a morte, então decidiu buscar a imortalidade, e em sua jornada, ele não só conquistou a imortalidade, mas também adquiriu todos os tipos de outros poderes e habilidades ao longo do caminho. Sun Wukong, na verdade, possui vários níveis diferentes de imortalidade, porque apenas um não era suficiente. Ele tomou pílulas de longevidade e comeu todo o jardim de pêssegos celestiais, sendo que cada um desses pêssegos do céu lhe deu mais uma camada de imortalidade. E não só isso, mas para realmente garantir, ele até riscou seu nome do livro da morte. E como dissemos, junto com sua imortalidade, Sun Wukong tem praticamente todo outro poder que você possa imaginar. Ele pode copiar os poderes dos oponentes, então nada o abala. Ele simplesmente copia o poder, ri e te derrota como se não fosse nada. Ele pode se transformar em qualquer coisa que quiser. Literalmente qualquer coisa que ele quiser. E ele também pode criar qualquer coisa que quiser. Ele só é realmente limitado pela própria imaginação. Ou seja, ele pode criar qualquer arma que quiser, cópias de si mesmo que são tão poderosas quanto ele, até mesmo cópias de seus oponentes. Ele também pode criar muitas coisas. Ele é capaz de transformar cada fio de cabelo do seu corpo em qualquer coisa que quiser, que são 84 mil fios de cabelo, para ser exato. Então, basicamente, lutar e derrotar Sun Wukong é praticamente impossível, considerando que lutar contra ele também pode significar lutar contra 84 mil cópias dele mesmo, ou até cópias de você mesmo, cada uma com diferentes camadas de imortalidade, e cada uma que cresce e fica mais forte durante a luta. Com poderes assim, Sun Wukong foi capaz de derrotar centenas de deuses, alguns dos quais eram os deuses mais poderosos de toda a existência, e ainda conseguiu levantar toda a galáxia Via Láctea sobre sua cabeça, que nesse mito é dita como sendo infinita em tamanho. O Rei Macaco é absurdo. E depois de fazer tudo isso e derrotar todos os guerreiros do céu, bem, ele decidiu lutar contra o próprio Buda. E como Sun Wukong foi criado por um monte de monges budistas, basicamente como propaganda budista, bem, ele perdeu para o Buda. Foi uma tentativa de criar o personagem mais poderoso, mais apelão de todos que poderia derrotar qualquer outro deus, mas então perder para o Buda. Então o que aconteceu foi que Buda fez uma aposta com Sun Wukong. Se Sun Wukong conseguisse pular para fora da mão dele, então o macaco poderia tomar o trono do Imperador de Jade para si mesmo. Sun Wukong concordou e pulou até o outro extremo do céu, basicamente o infinito, mas o truque era que ele nunca saiu da mão do Buda, porque o Buda era iluminado e tinha alcançado o verdadeiro Nirvana, o que significa que ele segurava toda a existência em sua mão. E obviamente Sun Wukong não pode pular para fora da existência. Pelo menos ainda não. Então, como Sun Wukong perdeu, bem, o Buda o selou por 500 anos.
E depois que ele finalmente foi libertado, ele acompanhou um monge budista em uma peregrinação, onde Sun Wukong ficou cada vez mais forte do que era antes, a ponto de conseguir segurar o Monte Sumeru com apenas um ombro, o que basicamente equivalia a sustentar o céu cósmico infinito. Wukong conseguiu alcançar a perfeição em sua jornada, entrando no Nirvana incompleto, que é uma realidade ilimitada além de tudo, além de todos os conceitos e limitações. Está acima dos reinos dos deuses e dos reinos sem forma, sendo que esses dois reinos já estavam acima da fisicalidade e das dimensões. Então estamos falando de coisas verdadeiramente além do universo aqui. E não para por aí, porque no final de sua jornada, Sun Wukong foi levado diante do Buda novamente. Dessa vez, ele transcendeu para o Nirvana completo, o que o tornou ainda mais poderoso. Ele é o Deus mais forte que existe. Ele está literalmente acima de tudo que existe, acima da vida, acima da morte. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é Sun Wukong, o Buda lutador, provavelmente o personagem mais apelão de toda a ficção. Quem vence aqui? Vamos analisar. Então, Kratos se especializou em matar deuses e seres imortais. Ele destruiu praticamente todo ser imortal que apareceu em seu caminho e adorou cada segundo disso. Então, em God of War, basicamente existem 3 níveis ou grupos de poder diferentes. Primordiais, titãs e os deuses do Olimpo. No começo, antes de qualquer coisa existir, havia os primordiais. Esses seres travaram guerra entre si, antes mesmo do conceito de tempo existir. E desse trabalho surgiu a Terra. E não só a Terra, mas o próprio universo inteiro. Quero dizer, eles trocavam socos e basicamente criavam o Big Bang. Isso é insano. O que é ainda mais louco, Kratos matou alguns desses caras. Tipo, ele matou Gaia na própria Mãe Terra. Ela é o primeiro ser a existir na história de God of War. Veio antes de todos os primordiais. E eles já existiam antes do próprio universo. Gaia é um ser onipresente, capaz de existir em todos os lugares ao mesmo tempo. Existir em todo o tempo, até ver o futuro. E Kratos a matou. E Zeus ao mesmo tempo, e esse não é o único primordial que ele matou. Ele também lutou contra e matou Thanatos, a personificação primordial da morte. Esse cara existia antes do universo também, lutou na Guerra Primordial e até criou sua própria dimensão. Aqui Kratos está matando ele. Claro, foi uma luta difícil, não foi fácil para Kratos fazer isso. Mas esse cara é um dos primordiais mais poderosos que já existiu. Era a própria personificação, o próprio conceito de morte. Nunca seria uma luta fácil. Foi uma das lutas em que todos começaram a levar Kratos a sério. Foi nesse momento que Zeus começou realmente a ter medo de Kratos, chamando-o de destruidor de mundos. Quer saber outra coisa maluca? Os titãs e os deuses estão no mesmo nível que os primordiais. Na verdade, foram eles que substituíram os primordiais. Os titãs são descendentes dos primordiais e governaram a criação durante uma era dourada de paz e prosperidade, onde os titãs eram o auge de tudo. Isso até que o filho de Cronos se levantou para derrubá-los e estabelecer o Monte Olimpo. E há alguns titãs que Kratos também enfrentou e derrotou. Ele chegou a matar alguns, como Atlas. Falamos sobre esse cara antes, mas ele é o titã mais forte em God of War. Conseguia segurar a Terra com apenas uma mão. Foi o encarregado de carregar o peso de todo o cosmos nas costas. E só para deixar claro, em God of War, o universo, o cosmos, eles são literalmente infinitos. Não infinitamente em expansão como o nosso universo, mas simplesmente infinitos. E mesmo assim Kratos o conteve, ele não conseguiu superar Kratos. E ainda tem Cronos, o rei dos titãs, a própria personificação do tempo, o governante do universo durante essa era dourada. E ele conquistou esse trono derrotando a personificação do próprio universo Urano e fez isso em uma luta épica que potencialmente poderia destruir o universo. Isso foi parecido com a luta entre os primordiais que criaram o universo em primeiro lugar. E sabe de uma coisa?
Enquanto Cronos matou seu pai Urano, um cara que tem poderes muito além do universo, bem, Kratos conseguiu matá-lo. Ele morreu pelas mãos de Kratos. Por fim, mas não menos importante, bem, existem os deuses, os filhos dos titãs. Os deuses estavam destinados a governar o universo e esmagar toda a oposição sob seus pés. Zeus, rei dos deuses, lutou por vingança e liberdade de seus pais, o que acabaria por encerrar a Era dos Titãs e dar início ao reinado do Monte Olimpo. Por milênios, os deuses governaram a criação, controlando as forças fundamentais da natureza e da ordem. Até que Kratos apareceu. Kratos conseguiu matar vários deuses, mas o mais impressionante foi ele ter derrotado os três grandes: Hades, Poseidon e Zeus. Hades é o terceiro deus mais poderoso em God of War. Ele foi capaz até de devorar a alma de Atlas e absorver todo o seu poder. Então, o jeito que Hades funciona é que seu poder aumenta quanto mais almas ele devora. E Kratos enfrentou Hades séculos depois da Grande Guerra. Então isso significa que a versão de Hades que Kratos enfrentou era ainda mais poderosa do que quando Hades lutou contra Atlas. E mesmo assim, Hades ainda não conseguiu devorar a alma de Kratos. Em vez disso, acabou sendo o contrário. E com ela, Kratos recebeu todas as almas que Hades havia devorado. Poseidon é o segundo deus mais poderoso. Embora a gente não saiba muito sobre ele, sabemos que ele pode matar um titã com apenas um soco. Ele teria até matado Gaia, se não fosse por Kratos, se ele não tivesse chegado ao Poseidon primeiro. E por último, mas não menos importante, Zeus, o ser mais poderoso em God of War. Ele quase matou Gaia com apenas um raio. Sua mera raiva pode abalar todo o universo. Ele criou a Lâmina do Olimpo, a arma mais poderosa do universo, e a usou para obliterar completamente os titãs. É basicamente como a manopla do infinito. Você só precisa balançá-la, só precisa usá-la, e todo ser deixa de existir diante dela. É realmente insano. Mas então Zeus foi apunhalado 2 vezes com as lâminas e não morreu. É assim que Zeus é poderoso. Sabe disso uma coisa? Kratos matou ele. Kratos derrotou ele. Kratos está por aí, sempre vencendo. Seres de nível universal. Até seres além do universo. Derrotando os próprios deuses e seres que foram responsáveis por criar o universo em primeiro lugar, e Kratos está derrotando todos eles. Ele é basicamente o juízo deles. E isso sem nem falar quando Kratos foi para os reinos nórdicos também, porque lá é a mesma coisa. Os deuses nórdicos são universais. Pelo menos Thor está destruindo reinos infinitos e ilimitados ao estilhaçar Yggdrasil em suas lutas. Odin foi quem criou todos os reinos e universos em primeiro lugar, e Kratos está facilmente passando por cima deles e matando todos. Então o Shazam está enfrentando um cara com um histórico impressionante aqui. Kratos é uma fera, especialmente considerando toda a mitologia em torno dele nesse universo. God of War é realmente intenso. Kratos está sempre por aí derrotando os seres em nível universal, até mesmo os seres além do universo. Mas Sun Wukong tem uma especialidade em não ser morto. Ele é literalmente impossível de ser morto. Ele tem camadas e mais camadas de imortalidade, e tudo que tenta matá-lo só acaba tornando-o mais forte e ainda mais poderoso. E não só ele tem um histórico tão impressionante quanto o de Kratos, tendo derrotado centenas de deuses, levantado reinos infinitos sobre seus ombros com todos os poderes possíveis, no final de sua jornada para o Oeste, Sun Wukong alcançou a perfeição e a iluminação, e isso facilmente o coloca fora do alcance de Kratos. No começo, Wukong acabou de alcançar o estágio remanescente do Nirvana, e só isso já está além de todos os conceitos de tudo, literalmente além de tudo. Só isso já é praticamente um reino ultraversal, porque o Nirvana incompleto já estava acima dos reinos dos deuses e dos reinos sem forma que já estão acima e transcendem os reinos mortais.
Então Sun Wukong foi além e realmente entrou no Nirvana completo. E isso é um nível inteiro acima do Nirvana incompleto, porque os seres no Nirvana remanescente não conseguiam perceber ou compreender nada no Nirvana completo. Eu sei que é confuso, mas estamos falando de universos infinitos e reinos sobre universos e reinos infinitos. Sobre universos e reinos infinitos. Quando Sun Wukong se tornou Buda Wukong, ele foi capaz de olhar para tudo isso de cima. Ele era onipresente, onisciente, onipotente e basicamente o personagem mais poderoso e apelão da ficção. Por mais poderoso que Kratos seja, essa luta nem chega a ser equilibrada. Sun Wukong transcende literalmente tudo o que Kratos pode sequer imaginar. Ele não é apenas todo-poderoso, mas literalmente imortal e impossível de ser morto. Capaz de criar qualquer coisa que ele possa imaginar, com o poder extra de conseguir criar 84 mil versões de si mesmo. Para lutar contra Kratos, com cada uma dessas versões alternativas sendo tão poderosa quanto o verdadeiro Wukong, não há dúvida aqui. Não há necessidade de debate. Simplesmente não há mais nada a dizer. Sun Wukong vence aqui. Não chega a ser uma disputa acirrada. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre isso, com certeza. Talvez você tenha ficado até aqui e chegado ao final do vídeo. Isso é incrível. Obrigado por assistir e apoiar. Se quiser, inscreva-se. Então se inscreva, você vai ver mais vídeos como este toda semana. Vejo vocês lá então. Vejo vocês na próxima vez.